Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e pedir sabedoria a Deus para cada um de nós enfrentar as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Mas o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que é uma sucessão de bombas que vai cair no colo do ministro Alexandre de Moraes e de Lula da Silva. Vocês não vão acreditar. Presidente acaba de criticar o STF, mas não é só isso não. Um nome importantíssimo do mundo digital, um dos mais poderosos, mandou um recado direto para os ministros do STF, mais precisamente para o ministro Alexandre de Moraes. E para quem não está sabendo, o STF quer calar o povo brasileiro. Inclusive, quer votar isso daqui a 2 dias, dia 4 de junho. E se eu te disser que essa atitude de Alexandre de Moraes, junto com Luiz Roberto Barroso e também o governo Lula, é um verdadeiro tiro no pé? Pois bem, segundo informações que eu fiquei sabendo, gente, esta atitude deles de calar o povo pode trazer consequências gravíssimas. E eu não estou falando sobre a Lei Magnix não, viu? Eu estou falando algo muito maior que envolve até mesmo prisão. E prisão pesada. Coisa para 20 anos, viu? E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que promete incendiar o dia de hoje em Brasília. Mas vocês acham que parou por aí? Não, não parou. A situação do ministro está de mal a pior. E o que eu vou trazer para vocês, gente, é tão grave, mas é tão grave. Vocês acreditam que estão todos pulando do barco? Porque, segundo informações de um aliado de Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, quem estiver junto com o ministro Alexandre de Moraes pode ser preso. É isso mesmo, gente. Só para vocês terem uma ideia a que pé anda todas as sanções que vai pegar Alexandre de Moraes e todos aqueles que estiverem passando pano para Moraes. Vale lembrar que Lula sempre passa pano para Moraes, mas há quem diga que ele já está pulando do barco, viu? E não é só ele não, tem até colegas de corte pulando do barco com medo das sanções de Trump, que vão ser pesadas, viu? É o que eu tô falando para vocês. Não é só sobre morte financeira não, tá? E ainda tem, gente, os aliados de Bolsonaro que estão temendo a sua morte. É isso mesmo, eu também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Tem este vídeo que eu preparei para vocês da CNN, gente. Vocês acreditam que o governo Lula acabou de aprontar mais uma? E dessa vez vai chocar vocês. Mas antes de eu trazer mais esse mega escândalo do governo, olhem isso. Daniela Lima, tratando com a maior naturalidade o STF usurpando as atribuições do Congresso na cara dura. A maioria do Supremo Tribunal Federal tem disposição de definir as regras para as redes sociais, tá? Existe ali um consenso da maioria dos ministros de que algum regramento é necessário. Hoje eu despertei com a notícia de que uma nova ferramenta de inteligência artificial promovida pelo Google possibilita a fabricação de vídeos ultra realistas. Especialistas estão dizendo que vai ficar muito difícil definir, só com base no que você vê aqui em vídeo, o que é real e o que não é. É uma barreira, gente, que está sendo ultrapassada, que se não houver regramento, pense no impacto disso. E eu não estou falando só de política, eu estou falando da sua vida, na segurança dos seus filhos, da sua família. De alguém pegar uma foto, uma imagem e produzir uma verdadeira hecatombe em rede social com base em vídeo ultra realista de inteligência artificial. Bom, Daniela, quais são as regras? Isso ainda está em discussão. A expectativa é de que haja alguma conversa esta semana, antes de quarta-feira, entre integrantes do Supremo para se chegar a um meio termo. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, numa outra medida polêmica que estabelecia regras para operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro. Os ministros sentaram para poder chegar a um bom termo. A ideia é essa. Bom, por que não dá para cravar que vai ser resolvido nas próximas semanas? Porque é muito difícil que o julgamento se encerre na própria quarta, né? Ele deve se estender para quinta-feira e pode ficar também para a semana que vem. O próprio ministro André Mendonça, que vai ser o primeiro a falar, já avisou que o voto dele é longo. Então, nas próximas semanas, por que não dá para cravar que isso vai ser resolvido? Porque pode haver um pedido de vista. Parte de quem?
os colegas, os ministros, veem ali apenas o ministro Nunes Marques como alguém que poderia ter disposição de pedir vista para analisar essa história por mais tempo. Aí, como a gente contou na semana passada, entra em cena uma segunda possibilidade para cravar algum regamento para as redes sociais, que é o ministro Dias Toffoli, relator de um desses casos, exará uma liminar a pedido da AGU, que alega que está havendo disseminação de golpe contra aposentados do INSS nas redes sociais por meio de anúncio pago, ou seja, as pessoas estão fazendo postagens, pagando para as redes, elas estão ganhando dinheiro para lesar os aposentados. Nesse recurso pode haver, então, uma liminar. Alguma regra, há um consenso, vai sair aí do Supremo Tribunal Federal, Camila. Como assim? É escândalo atrás de escândalo no governo Lula e agora eles querem falar que o povo está usando os aposentados, querendo regulamentar as redes sociais. Mas é por isso que eu vou mostrar para vocês agora, e já, gente, esta atitude deles de querer regulamentar as redes sociais é um verdadeiro tiro no pé. Segundo esse aliado de Bolsonaro, pode trazer até prisão. Mas antes, olhem isso, mais um escândalo do governo Lula. E na CNN, será que fizeram isso lá na CNN? Bom, vamos ver. Grave. INSS do Lula vendendo dados aposentados para aplicar golpes. Olhem isso, gente. É pior do que vocês imaginaram. Informação exclusiva do Pedro Duran sobre empresas que vendem listas com os dados pessoais dos aposentados e pensionistas da Previdência. Como essas empresas conseguem os dados para abordar os aposentados e pensionistas? Usando os contatos que eu tenho tido com aposentados e advogados, descobri um mercado clandestino que vende os dados sigilosos, protegidos, pessoais dos aposentados e pensionistas a preço de banana. E conversei com uma dessas empresas. O vendedor, imaginava que estava tratando com um advogado, mas na verdade quem estava do outro lado da conversa era eu, negociando a venda, a compra dos dados pessoais dos aposentados brasileiros. A lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e me passa uma tabela de valores. Quanto custa ter os dados dos aposentados brasileiros? Por R$150, você compra 500 nomes. Não são só nomes, são 500 linhas de uma tabela que tem 46 colunas, entre elas nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, nome da mãe, data de início do benefício, valor da aposentadoria, entidade que descontou, qual era a parcela do desconto, número de empréstimos ativos, margem que ainda resta para realização de empréstimos, 46 dados de cada pessoa. Caramba. 1.000 nomes, R$250, 5.000 nomes, 350, 10.000 nomes, 450 e o estado completo por R$600. E eu pergunto... Estado completo, perdão. O estado... A lista de aposentados de um estado inteiro? De um estado inteiro. Olha a gravidade disso que o Pedro descobriu. O de um estado inteiro. De um estado inteiro. E aí, eu pergunto, isso para descontos indevidos? E ele diz, para descontos indevidos e bancário, doutor. Que naturalidade. Vamos para a próxima tela? Continuando essa conversa. Ele diz, temos uma equipe responsável pela captação e depois apuramos os dados com o pessoal dentro da Previdência, em resposta ao meu questionamento de como eles conseguiam esses dados. Essa foi a explicação que o vendedor deu, que tem gente dentro da Previdência com quem eles negociam esses dados. E aí eu pergunto, o que você me recomenda comprar dessas listas de aposentados que tiveram descontos indevidos de associações? E ele diz, para começar eu indicaria o de 500 nomes. Assim, o senhor trabalha nela, vê o resultado, depois leva mais. Se for disparo em massa, dá para levar mais. Ou seja, tem até algumas empresas que, além das listas, elas vendem também o serviço de disparo em massa. Não bastasse essas mensagens de texto, esta pessoa ainda mandou uma mensagem de áudio, quando eu disse que estava inseguro em relação à origem dos dados. Vamos ouvir o que ele disse. Boa tarde, doutor. Não, fica tranquilo, eu entendo a sua preocupação. A gente está há quase 2 anos no mercado já, nunca tivemos problema, não tem como ter, porque nossos dados são todos legais e autorizados. E temos advogados fixos com a gente também. Eu sei que é complicado, porque hoje em dia na internet está complicado de golpe, ainda mais questão de advogado, questão da OAB, que é complicado mesmo, é uma coisa super séria. Mas aqui eu posso garantir que é totalmente seguro. Mas assim, na maneira de questão de aquisição, eu acho melhor adquirir o pacote menor. Daí o doutor trabalha nesse pacote 1 semana. Daí se der boa, que eu tenho certeza que vai dar, o senhor retorna e daí pega mais, uma demanda maior, entendeu?
que acho que é mais fácil, daí acostuma também, pega o jeito do negócio, fica bom. Duran, não, ele fala, é tudo dentro da lei. Não, eu sei que tá cheio de golpe na internet, né? Fiquei até confusa. Por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais, mas segundo Alan dos Santos, tem muita gente pulando do barco, viu? E já, um tiro no pé do ministro Alexandre de Moraes junto com Luiz Roberto Barroso, que pode dar até 20 anos de prisão. Alexandre de Moraes está só. Todos os ministros abandonaram Chandec, talvez 2 deles fizeram algum acordo com Trump. Barroso irá abandonar o STF e Fux. Ambos foram a Washington sem motivo plausível e os vistos já haviam sido cancelados. Olha o que diz Alan dos Santos. Sabe aquela hora que o Thor chega em Wakanda e fala "Bring me Thanos"? Pois bem, olha isso aqui. Todos os juízes que estavam no gabinete do Alexandre de Moraes vazaram, pediram pra sair, tá todo mundo com não. É lindo isso. É claro que não vai adiantar nada, né? Mas eu não os desejo boa sorte. É isso, gente. E Lula continua mentindo, né? Lula defende Alexandre de Moraes e conta mais uma mentira. Olha o que o Lula falou. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. O cara que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro ou contra os tiranos? Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Opa. Nunca criticou a justiça deles? Vamos ver. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país O Lula começou a falar e a minha filha começou a chorar. foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Gente, mas e se eu disser para vocês que Lula defendendo Alexandre de Moraes pode entrar numa fria tão grande que pegar até 20 anos de prisão, e já há quem diga que Lula já abandonou Moraes? Galera, dei uma parada no Uber aqui rapidinho, tô num hotel, só para explicar uma coisa para vocês, né? No início da timeline eu deixei bem claro ali nos programas, falando que o Lula não iria dar conta, né, da pancadaria que ia vir para cima do Moraes, e não deu. Nós falamos isso desde o início, comentamos isso com todo mundo. Aí eu fiz uma thread aqui, que teve uns analfabetos que falaram que o Linux é lento, os caras não conseguiram ler o texto direito. E eu disse bem claro que lento é o processo de transição inteiro do judiciário, porque com as sanções não é só cartão de crédito, conta bancária, são todos os serviços de todas as empresas americanas. O que isso significa? Significa que Microsoft, Apple, Amazon, ou seja, toda a internet do mundo passa por Google e passa por Amazon. É óbvio que, inclusive, o DNS da China, da Coreia do Norte, da Rússia, eles querem ter uma DNS própria porque eles dependem dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem desligar a internet do planeta, eles conseguem fazer isso. No sentido de que se eles quiserem desligar a internet, por exemplo, da Coreia do Norte, da Rússia e da China, eles podem fazer isso. É a explicação do texto que eu coloquei. Eu vou colocar logo no comentário depois desse vídeo, onde as pessoas não sabem, mas quando você digita um link na internet, www.tercalivre.com ou tercalivre.com.br, tem um ponto depois disso. Por exemplo, google.com tem um ponto depois disso. Esse ponto, ele pertence a uma empresa americana e também ao próprio governo americano. É um grupo, né? Então, eles podem decidir. Eles falaram assim, não, você viola direitos humanos fundamentais, você não pode ter esse serviço. É óbvio que é muito mais drástico do que eu espero. Mas há essa possibilidade. Fora a questão dos bancos em si. Só a questão dos bancos, por exemplo, já tem sido um pepino na mão do Lula, e o próprio Itamaraty já chegou para o Lula, e os juristas do Planalto
falaram, ó, Lula, não compra essa briga, deixa isso quieto, dá uma notinha sem parecer fracão, né? Diz que a gente não vai pagar na mesma moeda. Não tem ninguém pagando na mesma moeda. O Brasil não tem lei, não tem mais nada, né? O que o Alexandre de Moraes fez foi não cumprir o devido processo legal, ou seja, para um juiz tomar decisões sobre alguma pessoa que está nos Estados Unidos, ele tem que passar pelo processo judiciário dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes chegou e meteu a carta, e-mail, sei lá o que ele fez, uma porra louca, ele é maluco, psicopata. Ele não cumpriu com os requisitos legais. Eu não sou jurista, os juristas já estão falando sobre isso, Jeffrey Schickini e tantos outros, vocês podem acompanhar. O ponto é, Alexandre de Moraes já foi rifado. Então, de até 20 anos para as pessoas que de forma intencional cometam ou tentem cometer ou conspirem para cometer ou auxiliem na comissão de um ato ilegal nos termos do IEPA. Seja pela Lei Magnitsky ou para a IEPA. A IEPA, como eu disse, dá ao presidente dos Estados Unidos autoridade para, por exemplo, investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Também proíbe o IEPA a transferência de crédito entre, por, através ou para qualquer instituição financeira que se envolva de alguma forma com o interesse nacional americano. Também autoriza o presidente a mexer com a importação e exportação de moeda. Então, nada de comprar ou vender dólar. Traz previsão de multa e prisão de até 20 anos para as pessoas que, de forma intencional, cometam ou tentem cometer ou conspirem para cometer ou auxiliem na comissão de um ato ilegal nos termos do IEPA. Vocês entendem a gravidade do que é isso? Ah, mas Paulo, o Alexandre vai utilizar um laranja. A lei dá 20 anos de prisão e multas milionárias para pessoas que cometam este tipo de infração. Ser laranja do Alexandre custará muito caro, não só do Alexandre, dos demais. Então eu expliquei que existe Lei Magnitsky e expliquei que existe IEPA. As duas peças de legislações levam a sanções financeiras do OFAC, o Office of Foreign Asset Control dos Estados Unidos, que é um escritório de controle de ativos no exterior do Departamento de Tesouro americano. Então entendam como IEPA e Lei Magnitsky como duas estradas que caminham e chegam no mesmo destino. Qual é esse destino? É o Office of Foreign Asset Control, é o OFAC. Duas estradas que chegam ao mesmo destino. Qual dos dois destinos nós vamos tomar, Paulo? O governo americano vai tomar qual desses dois destinos contra o Alexandre? Eu confesso a vocês que eu não sei. Lei Magnitsky é excelente. Precisa de muita documentação para comprovação. IEPA precisa de menos. E a gente está produzindo, essa é uma documentação que está sendo produzida. Não é uma coisa tão simples, né? Aqui você fala assim, uma vírgula. Alexandre de Moraes, tem que botar uma nota de rodapé dizendo quem é Alexandre de Moraes. Assim, é uma coisa assustadora. É por isso que os documentos vão se tornando coisas desse tamanho, e vocês sabem que a gente não tem tanta gente aqui trabalhando, pessoas que tenham capacidade de produzir isso, por isso que isso virou praticamente um emprego. Não só não remunerado, como onde eu gasto para trabalhar. Mas não tem problema. Esse é um caminho. O IEPA é mais subjetivo. Hoje, eu gosto muito da ideia do IEPA, que passou a ser facilitada, e a gente vai falar disso no programa de hoje, pela decisão do STF de pautar a regulação do Marco Civil da Internet na quarta-feira. Por isso que eu fiz esse tweet hoje mais cedo, dizendo muito obrigado, Barroso. Você torna a nossa vida muito mais fácil. O que eu quero dizer é, lembra que eu falei que são duas estradas para a gente chegar aqui no OFAC, são duas estradas. Estrada da Lei Magnitsky e estrada do IEPA. A estrada da Lei Magnitsky ela é mais tortuosa, ela é mais longa, dá mais trabalho de chegar lá. A estrada do IEPA é uma linha reta, mas eu preciso de algo que dê base para que o presidente entenda que é uma ação emergencial. É um atalho porque é uma ação emergencial. E esse atalho foi dado hoje pelo ministro Barroso. Vou falar mais sobre isso, mas ele foi dado hoje pelo ministro Barroso. O ministro Barroso criou uma emergência que eu precisava que ele criasse em algum momento. Então, de novo, eu não quero que vocês se preocupem muito em qual dos caminhos a gente vai usar. O importante é ganhar o campeonato. O importante não é
Como que a gente ganha o campeonato? É sobre isso, gente. A partir do momento que eles querem regulamentar as redes sociais, é um motivo de emergência, onde já se viu calar o povo desta maneira, para que o povo não saiba a verdade? Mas já tem gente importantíssima do mundo digital, uma das pessoas mais importantes, criticando o ministro. Olhem isso. Presidente da Google critica a STF por risco à liberdade de expressão. Fábio Coelho adverte que mudança no Marco Civil pode levar à remoção preventiva de conteúdos jornalísticos, humorísticos e eleitorais. O presidente da Google no Brasil, Fábio Coelho, expressa preocupação com rumos do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em andamento no Supremo Tribunal Federal. O portal UOL divulgou entrevista com o executivo nesta segunda-feira, dia 2. Segundo ele, a possível responsabilização prévia das plataformas por conteúdos gerados por usuários ameaça a liberdade de expressão e cria insegurança jurídica. Aspas, as plataformas vão ter que remover preventivamente qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro, fecham aspas, disse Fábio. Segundo o presidente, conteúdo essenciais para o debate democrático correm risco. Ele cita 3 áreas vulneráveis: o jornalismo, o investigativo, o humor e propaganda eleitoral. Mesmo em todos esses casos, as plataformas tenderiam a excluir publicações por medo de punições, mesmo sem nenhuma análise judicial. Olhem isso, que grave. Aspas. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas, explica o executivo. O humor também fica em risco porque as plataformas teriam medo daquele humor ser interpretado como a verdade. Conteúdo eleitoral também poderia ser removido porque durante as eleições as plataformas são instadas a remover tudo. Fábio reconhece que há espaço para ajuste no Marco Civil. A Google apoia exceções à regra atual, mas apenas em casos extremos, como terrorismo, exploração de crianças e incitação à violência. Mas o que eles querem mesmo é que o povo não veja os escândalos absurdos que está acontecendo com o governo Lula. Mas vocês viram, né? Era tudo que era preciso para Trump entrar em ação. E aí, gente, não vai ser mais só a Lei Magnitsky, não. Vai ser até 20 anos de prisão para quem ficar do lado do ministro. Deve ser por isso que eles já estão pulando do barco. E agora, olhem essa notícia que acabou de sair na Globo da Manu Gaspar. Depois de prisão, aliados de Bolsonaro temem morte digital. Convicção que Jair Bolsonaro será condenado no processo da trama golpista já se formou até entre seus aliados mais próximos há algum tempo. Mais recentemente, começou a surgir em torno do ex-presidente no motivo da preocupação. O receio é de que o ex-presidente seja obrigado a se afastar das redes sociais, mesmo em caso de prisão domiciliar, o que seria um duro golpe na sua tentativa de pautar o debate público e mobilizar apoiadores. É por isso que eles querem tanto nos calar. Aspas, Moraes criou o exílio virtual, vão tentar silenciar o Bolsonaro nas redes, matá-lo civilmente, diz o interlocutor do ex-presidente com bom trânsito no meio jurídico. Em um veto que o ministro já impôs no formato de medida cautelar, outros investigados da trama golpista, como cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou com batom a frase "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça em frente ao prédio do STF, ela foi condenada em abril passado em uma pena de 14 anos por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, mesmo crimes pelos quais Bolsonaro é réu. Olha quantas coisas eles atribuíram a Débora. Mas a verdade é uma só, gente. Eles não querem que essas pessoas possam dizer o que elas viram naquele dia que ainda não sabemos. E com certeza deve ter muito peixe grande envolvido. Peixe graúdo, viu? Que nesse momento está em desespero. E segundo a coluna de Malu Gaspar, os bolsonaristas temem inclusive que as medidas restritivas do STF comecem a vir antes mesmo da condenação, em decorrência do acirramento do conflito com a corte por causa das iniciativas do governo Trump contra autoridades estrangeiras que eles consideram que estão violando a liberdade de expressão dos americanos. A abertura de um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por Alexandre de Moraes para investigá-lo por coação na articulação com Trump fez Bolsonaro acreditar que pode vir a ser alvo de prisão preventiva ou de bloqueio de bens.
Se socorrer, os aliados não descartam que possa vir aí também proibição de continuar usando as redes sociais. Eu também não duvido, gente. O ex-presidente vai depor no inquérito na próxima quinta-feira, dia 5. Já declarou que paga as despesas de Eduardo dos Estados Unidos, o que pode levar a ser considerado cúmplice no caso do filho. Seja condenado lá na frente, uma possibilidade bastante temida é que Moraes decida adotar alguma medida já agora, logo após o depoimento. Nas últimas 2 campanhas presidenciais, o ex-presidente utilizou suas redes sociais como uma principal ferramenta de comunicação. É por isso que eles querem tanto regulamentar, gente. O medo, o desespero deles é 2026. 2026 é logo ali. Bolsonaro, presidente, acabaria de vez com a farra do STF e acabaria de vez com a farra da esquerda, né, gente? Que está lesando os aposentados. É escândalo atrás de escândalo, é roubo atrás de roubo. Olhem os absurdos que andam acontecendo neste governo. Por mais que eles tentem dizer que não sabia, vale lembrar que o irmão de Lula está envolvido até o pescoço. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E se vocês, assim como eu, têm fé em Deus e acreditam que tudo pode mudar e Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, e com metade do Senado e metade da Câmara, Bolsonaro muda a história desse Brasil, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026, porque por mais que eles tentem calar a direita, enquanto podemos e temos fôlego de vida e Alexandre de Moraes não nos cala, estamos mais fortes do que nunca. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, enquanto a gente puder. Até nosso próximo vídeo!